que eu falei para vocês fazerem, que essa semana eu deixaria lá eu colocaria o gabarito aqui. Eu estou colocando aqui o gabarito, que são as respostas corretas. Aí vocês vão comparar com o que vocês fizeram. Que isso? Ok? Tô deixando aí para vocês corrigirem. Meu pai, vocês estão ouvindo algum barulho? Não, é Estão? normal. Não. Não? Ah, que bom. Nossa, eu achei que seu cabelo ia estar super gigante, mas tá curto ainda. Meu cabelo? Tá, porque eu cortei mais, eu vou cortar mais. Bom, vamos lá? Deixa crescer. Não, eu tô fazendo. Ai, como é que é aquele negócio, gente? Pra cachear de novo, Kailane. Vai ser hippie de novo? Transição capilar. É isso aí. Eu vou deixar ele cachear. Não, cachear mesmo, voltar ao normal, né? Porque isso aqui Ele é. não é liso natural. Não, meu amor, isso é progressiva. É sério? E Revelação. ele já tá cacheadão, só que eu fiz escova essa semana. Mas ele tá bem cacheado já. Aí eu tô tirando assim a parte lisa que tá bem grande ainda, pra ele ficar natural. Entendi. Tá muito trabalho. So, posso tirar aí da página? Todo mundo já fez aí a correção das Peraí, perguntas? professora, rapidinho. Ok, Fábio. Deixa eu ir fazendo a Bom dia, chamada. professora. Good morning. Vou fazendo a chamada aqui. Adam, no, não está aí. Ana Clara, também não. Ana Luísa, yes. Bruno, no. Caio e Cauã. Meu. Os dois estão aí, né? Gabriel Freon. Gabriel Oliveira. Freon tá aí. Kailanes, present. Gabriel, não está. Gabriel Oliveira. Gabriela. Gabriele. Gustavo. Nossa, cadê o pessoal dessa turma? João Guilherme, João Pedro, Portela, nem Portela tá aí ainda. Goulart, João Vitor, Cailane está presente. Letícia, no. Lucas, no. Aí, João Guilherme presente agora. Hello, João Guilherme, good morning. Já ia te dar falta. Entrou na hora certa. Luiz Gustavo, Maicon, Matheus, Maiara, Renan, Samuel, hello Samuel, Vitor Presente. and Fábio presente too. Ok, vamos lá. Posso ir? Já coloquei sua presença, João Guilherme. Isso ok. Hoje a gente vai fazer. Eu vou passar para casa a página 135 e 136 para vocês fazerem. A 135 é reading, né? Vocês vão ler aí. Reduce, reuse and recycle. Redução, reutilização, reciclagem. E vocês vão ler esse texto. E aqui embaixo está falando de cada um desses materiais, ó. Paper,
plastic, glass, metal, alumínio, food waste, batteries. Aí está falando sobre quanto tempo esses materiais demoram para se decompor, como que a gente pode, o que que a gente pode fazer para reduzir, né, e reutilizar, e o que pode ser reciclado, né? O que é feito desse material que pode ser reciclado. Aí vocês vão ler e depois vocês vão fazer a página 136, ok? Na página 136, number 4, you have to match the words with the definitions. Vai associar essas palavras aqui do quadro com as definições. Junk mail. Gabriel entrou agora. Hello, Gabriel, good morning. Junk mail, né, que eu já falei aqui, o que é junk mail, que são aqueles papéis indesejados, sabe? Aquele monte de papelzinho que a gente recebe, que eu falei que às vezes colocam na nossa caixa do correio, papelzinho. Agora estão colocando direto papel de eleição, de candidato a vereador, de farmácia, de pet shop, de mercado, esses papeizinhos assim. E tem também os e-mails indesejados, né? Mas aí a gente está falando aqui de papel de poluição, né? Leftovers, que são restos, tá? Eco bags, que são aquelas sacolas ecológicas. Disposable pans, são panelas descartáveis. Ah, professora, mas panela descartável? Como assim? Nunca vi panela descartável. Sabe aquela 136, Ana Clara? Sabe, eu estou só explicando, é para fazer em casa. Fazer depois. Sabe aquelas embalagens de marmita, de quentinha? Sabe que a gente compra quentinha e vem naquela embalagenzinha de alumínio? Então, aquilo ali é disposable pans, né? Como se fosse uma panela descartável, mas é material descartável. Food scraps, restos de comida, e rechargeable batteries, baterias recarregáveis. Aí vocês vão associar essas expressões com as definições, tá? Vai colocar letra A, B, C, D, E. Depois, número 5, vai associar as figuras com a lata de lixo correta. Então, aqui a gente tem organic, plastic and metal. Aí você vai associar aqui o lixo corretamente na lixeira correta. A gente tem aqui a garrafa plástica, a gente tem aqui esse toy, esse brinquedo que é de plástico, a gente tem aqui a latinha de refrigerante e temos aqui a casca de maçã. Aí vocês vão colocar letra A, letra B ou letra C, onde que você descarta esses materiais, ok? Aí vocês vão fazer take a picture and send to me, ok? Vai enviar para mim, para o meu e-mail. Então, vai enviar foto da página 136 para o e-mail que está aí no chat, ok? Até quinta-feira, né? Que vocês me mandam, quando mandam, vocês mandam mesmo, na quinta à noite ou na sexta-feira antes de começar a aula. Mas é até quinta, hein? Vou aguardar. Entrou alguém aqui depois que eu fiz a chamada? Entrou Ana Clara. Mais alguém? Gustavo. Gabriel Pode voltar lá também. na 4 rapidinho, Na 4? por favor. Aqui? Ok. Entrou o Gustavo, entrou a Ana Clara, entrou o Gabriel. Mais alguém? João Guilherme eu já tinha colocado. Só, né? Adam. Hello, Adam. Good morning. Bom dia, professor. Mais alguém entrou depois que eu fiz a chamada? Letícia. Letícia não estava aí quando eu fiz a chamada.
Então, agora a gente vai fazer a página 137, Global Warming. Coloca lá na página 137. Sono, galera. Posso ir, Fábio? Posso colocar lá? Pode ser, professor. Pode? Ok. Então vamos lá. 137, global warming. What is global warming, people? What is it? What is the translation? Global warming. Qual é a tradução? É aquecimento global. Aquecimento global, exatamente. And what is it? O que é o aquecimento global? Isso aí, gente. Calma, fala um de cada vez. Muita gente falando assim, eu não consigo entender. Ninguém sabe o que é aquecimento global, não acredito. Vocês já estudaram isso. Kailane, não é isso aí que você escreveu. Bom, o aquecimento global, gente, são vários fatores que estão acontecendo aí, né? É o aumento da temperatura, né, do nosso planeta e que está sendo causado aí por várias coisas que a gente vem trabalhando nesse capítulo, né, no capítulo 8, poluição, desmatamento, tudo isso aí causa o aquecimento global, né, que é o aumento da temperatura no nosso planeta. Aí vocês têm aqui na número 2, which factors contribute to global warming? Quais desses fatores contribuem para o aquecimento global? Deforestation, que seria o desmatamento. Burning of fossil fuels, que é queima de combustíveis fósseis. Landfills and incinerations, que é queimadas, né? Landfills, eu sempre esqueço, acho que a gente já tinha. São os aterros sanitários, né? Landfills são os aterros sanitários. Air pollution, que é a poluição do ar. Quais desses fatores contribuem para o aquecimento global? What do you think? Quais que vocês vão marcar? What? Meu Deus, gente. Acorda, povo. Hello. Deforestation, vocês marcam? Contribui? É um fator que contribui para o aquecimento global? Yes, Gabriel, yes. A última também, Kailane. Então, desmatamento, claro que contribui, né? Burning of fossil fuels, né? Que é a queima dos combustíveis fósseis, que são utilizados para gerar energia, né? E produzir os combustíveis para os automóveis. Ok, Adam. Sim, também. Burning of fossil fuels. Landfills and incinerations, que são os aterros sanitários, né? Yes, of course. And air pollution too, poluição do ar. Então, todos esses fatores aqui, eles contribuem para global warming. Todos eles. Vocês vão marcar todos eles. Number 3, we have some expressions. Recyclable material, global warming, ozone layer, greenhouse effect, climate change, carbon footprint. Nós temos aí 6 expressões relacionadas a global warming. E vocês vão associar essas expressões às suas definições.
Vamos lá? Vou dar aí um tempinho para vocês ler. Vou ler com vocês aqui as definições e vou dar um tempinho para vocês fazerem essa associação aí. A layer of air above the earth, which protects people from harmful ultraviolet light from the sun. Layer é camada, né? Então, é uma camada no ar, uma camada em volta da Terra, enfim. The gradual increase in the temperature, which causes climate change. Terceira frase. A general warming effect felt on Earth produced by greenhouse gases. Fourth, the carbon dioxide emitted from our daily activities into the atmosphere. Fifth, material that can be processed and transformed into a new product. And sixth, the way the world's temperature is changing. I think it's easy. Acho que vocês conseguem associar aí essas expressões com as definições. Vou dar 2 minutinhos aí para vocês fazerem e me falarem como que ficou a ordem aí das frases de vocês. Gabriele is here. Estamos, João. Portela, good morning. Bom dia, professor. Matheus, good morning, Matheus. Ok? Fizeram? Conseguiram associar aí? The first sentence, a layer of air above the earth which protects people from harmful ultraviolet light from the sun. Qual letra vocês colocaram? Acha que sim, Ana Clara? Qual letra vocês colocaram aí para a primeira frase? Letter A, B? Ah, não, eu falo melhor. Eu falo mais bonitinho, lado. É a C? Letter C? Yes, ozone layer. Isso aí. Letter C, que é a camada de ozônio. Perfect. Isso aí, Ana Luísa. The second one, the gradual increase in the temperature which causes climate change. What is it? A segunda, vamos lá. O aumento da temperatura que causa as mudanças climáticas. O que é isso? Olha, Ana Clara, que absurdo. Você está numa sala de aula falando essas coisas. O chat fica gravado também, hein? Ninguém fez a segunda? Não é letra E. Não é a droga. Não é letra E. Letra E é climate change, não. É letra B.
Global warming, que é o aumento da temperatura que causa as mudanças climáticas, entendeu? So, letter B aqui. A general warming effect felt on Earth produced by greenhouse gases. O que vocês colocaram nesse? D? Letter D. Greenhouse effect. Isso aí, isso mesmo. Letter D. Greenhouse effect. É o efeito estufa. Greenhouse effect. Vamos lá. The carbon dioxide emitted from our daily activities into the atmosphere. F? F. Carbon footprint, yes. Que é a pegada de carbono. F. Material that can be processed and transformed into a new product. A. Letter A. Recyclable material. Adiado. The way the world's temperature is changing. Então essa é? Exatamente. Esse eu acerto, é. Ah, very good. Congratulations, muito bem. Isso aí, então ficou C, B, D, F, A, E. A ordem aí do exercício. No número 4, use the expressions you learned in Activity 3 to complete the text. Aí vocês vão usar aquelas expressões que estão dentro do quadro para completar o texto, né? Porque aí agora vocês já sabem a definição, o que elas significam, então vocês vão utilizá-las para completar o texto. Posso descer a tela para continuar? Ok, então vamos lá. Global warming is a serious problem. Natural disasters such as hurricanes and tornadoes are occurring in the world because of... Por que que esses desastres estão acontecendo? Vocês são ótimos, gente. Adoro isso. Falar sozinha é muito bom. Because of climate change, né? A mudança da temperatura que está causando tudo isso. So, climate change. The tanana is becoming thinner and the earth is warmer because of too much pollution. O que está ficando mais fino e aí por conta disso a Terra está ficando mais quente? Camada de ozônio. Isso aí. Tô nada, Adam, tô nada. Então vai ser ozone layer aqui. One reason for this pollution is a lot of garbage. Instead of throwing away plastic, we can recycle it. Plastic is... Plástico é o quê? Plástico é plástico. Material reciclável? É um material reciclável, exatamente, né? Porque ao invés da gente jogar fora, a gente pode reutilizar. So, recyclable material. Also because of increased pollution and more carbon dioxide in our atmosphere, we have more heat remaining in our planet.
This is called the... O que é chamado isso? Por conta do aumento da poluição e pelo dióxido de carbono na nossa atmosfera, nós estamos tendo mais ondas de calor no nosso planeta, está ficando mais quente. Pega água do mar, joga na terra. Aí acabou o problema. O que é chamado esse dióxido de carbono? Não, o que é chamado esse efeito, né? Esse efeito aí de que a poluição, Greenhouse Effect. greenhouse effect, isso aí. É o efeito estufa. The total number of greenhouse gases that a company or organization produces is called... Aí o número de gases estufas que uma companhia produz é chamado de... Ela vai deixando, né? Tudo que ela vai produzindo vai ficando lá, porque vai prejudicando o planeta. Aqui é carbon footprint. Que são as pegadas de carbono. Ela vai produzindo e vai ficando, vai deixando essas pegadas. We need to reduce the amount of greenhouse gases and carbon dioxide in the air in order to help preserve the earth and stop... A gente precisa preservar, reduzir a quantidade de gases estufas, né, dióxido de carbono no ar, para preservar o quê? O que a gente quer evitar que está acontecendo? Aquecimento global. Exato. Global warming. Finish. Então, ficou assim. Agora, a gente vai... Vou esperar vocês terminarem aí, me darem o ok para eu poder tirar dessa tela, porque eu vou colocar... Vou colocar um material para a gente começar... Para a gente falar de um outro assunto que a gente vai começar agora antes da gente fazer os exercícios das próximas páginas. Posso ir? Ou tem alguém copiando ainda? Pode ir. Então, ok, vou tirar aqui. Bom, esse material que está aparecendo aí para vocês, eu já coloquei ele lá na plataforma para vocês copiarem, tá? É pequenininho. A gente vai falar agora de um verbo modal, modal verb, que é o will, e a gente usa ele para falar de future, como vocês estão vendo aí, will, future predictions. Will é um verbo modal. Assim como ele, existem outros, né? A gente já estudou o can, por exemplo, que a gente usa para falar de habilidade e para pedir permissão. Teacher, can I drink some water? Tá pedindo permissão para ir beber água. Teacher, can I go to the bathroom? Pedindo permissão para ir ao banheiro. Or you can say, I can speak Spanish. Posso falar espanhol. Você está falando de uma habilidade que você possui.
O will, ele é um verbo modal que possui uma modalidade diferente, né? Para que servem os verbos modais? Os verbos modais são utilizados antes do verbo principal em uma frase para modificar aquele verbo. E aí ele vai estar acrescentando aquele verbo uma modalidade. Por exemplo, o can, ele pode atribuir duas modalidades. Ele pode ser utilizado para permissão, pode ser utilizado para habilidade. Se eu falo, I can speak English, né? Eu posso falar inglês, ou seja, eu tenho habilidade para isso. Adam poderia dizer, eu acho, né? Não sei porque eu nunca vi. I can play soccer. Can you, Adam, play soccer? Que? Você pode jogar futebol? Tem essa habilidade? Não, não jogo bem não. Não Só joga, gosto não? de assistir. Então, Mas Adam jogo. can't play soccer. Então, assim, o can é utilizado para atribuir essa modalidade, de falar de habilidade. E o will, a gente atribui ele, a frase, para a gente falar de previsões futuras. Então, quando a gente utiliza o will, a gente está falando de futuro, algo que vai acontecer, tá? E a gente sempre coloca ele antes do verbo, para dizer que aquele verbo, que aquela ação vai acontecer no futuro. Então, vamos lá. Will é um verbo modal utilizado para expressar ações futuras. Exemplo, I will study abroad next year. Então, aqui eu coloquei will antes do study, porque se eu tiro will, né, é como se aquele verbo estivesse no presente. Quando eu coloco will antes dele, eu estou dizendo que ele vai acontecer. O que vai acontecer? Eu estudarei, né? Você está mudando aí o sentido do verbo. Eu estudarei fora no ano que vem. Abroad é fora no sentido de fora do país, tá? So I will study abroad next year. O will expressa uma decisão já tomada, portanto, uma situação já prevista e, de fato, irá acontecer. Então, quando eu uso will, eu estou dizendo de alguma coisa que eu já decidi, que vai acontecer, né? My family will move to a new city next month. Minha família se mudará para uma nova cidade no mês que vem, ou seja, vai mudar de casa, né? Vai mudar de cidade. Então, isso já foi tomado, essa decisão já é certo. Next month, my family will move to a new city. E aí eu estou usando aqui nessas frases time expressions, né? Que são expressões de tempo aqui. Time expressions, next year, next month, para dizer quando que essas ações irão acontecer. O will é usado antes do verbo principal, e o verbo principal tem que estar na forma base dele, tá? Na forma original, sem nenhum sufixo. Não pode ter ing, não pode ter ad, de, nada disso. O verbo ele tem que estar sem alteração. Você vai colocar o will antes dele e ele tem que estar sem nenhuma alteração, senão está errado. Porque quando a gente usa um verbo modal, o verbo principal tem que estar na forma base dele. So they will buy a new car next year. Eles comprarão um carro novo no ano que vem. Ok? Will buy. Se eu tiro will, fica só buy, eles compram, né? They will buy, eles comprarão. Então, eu estou atribuindo aí um sentido diferente a esse verbo. Eu estou dizendo que ele vai acontecer no futuro. Na forma negativa, a gente pode usar will not, a gente pode não, a gente deve usar will not, ou nós podemos juntar, né, fazer a junção de will not, e aí fica won't, como vocês estão vendo aí. We won't go to school. Good evening, Gabriela. We won't go to school next week. Nós não iremos para a escola na semana que vem. Aí, nessa frase, eu optei por utilizar a junção, won't. Mas eu poderia escrever will not, no problem. Na outra, eu já usei will not. My mother will not let me go to the party. Minha mãe não me deixará ir à festa, tá? Então, will not or won't em frases negativas, tanto faz, vocês decidem. Se na hora não lembrar, porque às vezes vocês acabam esquecendo onde que vem o apóstrofo, né? Ai, não lembro como que escreve aquela forma abreviada. Você pode escrever will not, né? Porque é mais fácil de lembrar. Bom, e a forma interrogativa, né? Questions, as perguntas.
Para fazer uma pergunta, usamos o will no início da frase, antes do sujeito. Por que eu coloquei essas duas observações? Porque nem toda frase interrogativa vai começar com will. Às vezes a frase ela é interrogativa, mas ela começa com uma WH questions, que são aqueles pronomes que nós já relative pronouns, que é where, what, who, when. Então, quando a frase começa com esses relative pronouns, né, que a gente chama de WH questions, aí o will vem depois dele. Mas o will, nas frases interrogativas, sempre vem antes do sujeito da frase. Diferente das outras frases, que ele vem depois do sujeito, antes do verbo. Aqui, ó. They will buy. O sujeito aqui é they, eles. O will vem depois, antes do verbo, que é buy. Na frase interrogativa, ele vem antes do sujeito. Will you travel abroad next year? Você irá viajar para fora no ano que vem? Essas frases que começam com will são chamadas de yes, no question. A gente tem elas aqui, a gente tem elas no simple present, no simple past, tem elas com outros verbos modais. Lá no simple present, a gente aprendeu os verbos auxiliares do e does. Quando a frase começa pelo verbo auxiliar, é uma frase yes, no question, né? Que a resposta vai ser sim ou não. Agora, quando a frase começa com essas WH questions aqui, aí já requer um outro tipo de resposta, tá? Will your mother let you go to the party tonight? A sua mãe deixará você ir à festa hoje à noite? Yes, she will, or no, she won't. Where will you go tomorrow? Aqui já não cabe yes or no, né? Onde você vai amanhã? Yes. Faz o menor sentido. So, where will you go tomorrow? Onde você irá amanhã? Tomorrow, I will go to my parents' house. Aqui você já vai dar um outro tipo de resposta. Por isso que, né, as frases que começam, as perguntas que começam pelo will são yes, no questions. Ok? Até aí tudo bem? Todo mundo entendeu? Que é basicamente isso. É bem fácil esse tempo verbal. Por quê? Porque nos outros que nós aprendemos, a gente vai ter que modificar o verbo, né? Colocar S, colocar ES, colocar ED. Cada tempo verbal tem a sua observação aí, de modificar o verbo no final. Esse que a gente está aprendendo agora, que é o simple future, né? O futuro simples, você não precisa modificar o verbo. Na verdade, o verbo não tem que ser modificado. O que vai acontecer é que você vai ter que acrescentar o will antes dele, né? Ou will not, no caso de frases negativas. Então, ele é mais simples do que os outros, porque é só você colocar o will. Até aí tudo bem? Ou alguém ficou na dúvida sobre alguma coisa? Não, né? Ninguém responde, significa... É fácil. Yes, very easy. Bem É fácil. até estranho achar que é fácil. Não é? É o último. Porque é o último A gente capítulo. nunca estudou Will antes. Não, ainda não. Nossa. Na escola, não. Bom, pelo menos ano passado, né? Porque comecei a dar aula para vocês ano passado. Então... Mas não, é matéria de oitavo ano mesmo. Então vamos lá. Pô, coisa mais fácil. Facílimo. Que bom, né, gente? Vocês estão reclamando? Mas lembrando... O morro tá muito quieto. Oi? O morro tá muito quieto. Lembrando que a gente tem aí a matéria do capítulo passado, que foi aquela de... Até eu esqueci. Calma aí que eu vou lembrar. Aquela que vocês têm que colocar passive voice, voz passiva, né? Que é mais complicadinha. Então o will já dá uma relaxada aí, tá? Voz passiva já é mais complicadinha, né? Que a gente tem que mudar, inverter a posição, sujeito vira objeto, objeto vira sujeito, né? Aí tem que colocar o was e o past participle. Então já tá complicado lá. O will veio para dar uma tranquilizada aí para vocês.
Então, vamos abrir o livro lá na página 138 agora para a gente fazer os exercícios. Acho que a gente só vai conseguir fazer a 138 mesmo, mas vamos lá. Vou repetir. Esse material aí, tá? Que eu acabei de usar para explicar, já está lá na plataforma para vocês acessarem e copiarem no caderno de vocês. Já coloquei ele lá, já está lá lindo em PDF para vocês acessarem e copiarem. Eu tirei print. Ai, gente. Deixa eu colocar aqui a página 138 para nós fazermos. Aí. Bom, a gente tem um texto aí. Future predictions will. Read the text below and answer. Effects on people and the environment. How will climate change affect you, your community, the environment around you? Global climate change will affect people and the environment in many ways. Some of these impacts, like stronger hurricanes and severe heat waves, could be life-threatening. Others, like spreading weeds, will be less serious. And some effects, like longer growing seasons for crops, might even be good. However, as the Earth keeps getting warmer, the negative effects are expected to outweigh the positive ones. The more we learn about how climate change will affect people and the environment, the more we can see why people need to take action to reduce the greenhouse gas emissions that are causing climate change. We can also take steps to prepare for the changes we know are coming. Então, aqui está falando sobre os efeitos que a mudança climática, ela nos traz. Então, aqui, né, está falando aqui, ó, alguns desses impactos, né, desses efeitos são furacões, as ondas de calor, né, muito calor que faz. Esses dois tipos de efeitos são ameaçadores para nós, né? Alguns nem tanto, como spreading weeds, que são as disseminação de ervas daninhas. E tem uns que são até, aqui ó, alguns efeitos causam um impacto positivo, né? Que é o longer growing seasons for crops, que são as longas estações, né? De ter mais tempo aí para colheitas. E ele está falando que quanto mais a gente aprende, mais a gente tem que tomar atitude para reduzir a emissão de gases, né? Enfim. Aí, aqui ainda na número 1, está pedindo para vocês escreverem What are some of the climate change effects mentioned in the text? Quais dos efeitos, eu acabei de repetir, quais dos efeitos foram mencionados no texto, os efeitos causados pela mudança climática? Vou esperar vocês citarem esses efeitos aí no chat, porque eu sei que vocês não vão falar, né? A não ser que vocês queiram falar a tradução, tudo bem. Mas quais efeitos Onda de calor, furacão, disseminação de erva daninha. Muito bem, Ana Luísa. I love you forever. Muito bem. Então, seria aí, ó, na segunda linha. Stronger hurricanes, os furacões, né? And severe heat waves, as ondas de calor. Tem vários, tem só esses não. Vou colocar aqui, ó. Stronger hurricanes, severe heat waves, spreading weeds and vou colocar aqui embaixo, porque não vai caber ali. And
Longer growing seasons for crops. Então, esses são alguns efeitos que serão causados pela mudança climática. Posso continuar? Vamos lá. Continuando aí. Number 2. Observe these two sentences from the text and answer. Aí tem essas duas frases que foram tiradas do texto. The first one is a question. A primeira é uma pergunta. The second one is a sentence. Affirmative sentence. Letra A. How will climate change affect you? Letra B. Global climate change will affect people and the environment in many ways. Observe sentence A and check the correct option. De acordo com a letra A, analisando a letra A, it's a question about the future or it's a question about the past. A pergunta da letra A é sobre o futuro ou é sobre o passado? Futuro. Future, né? Will. Então a gente está falando de future. B. Sentence B can be considered. A gente pode considerar a letra B. A prediction about the future, a very small probability about the future, or something that is impossible to happen in the future. Então, é uma previsão do futuro, algo que tem uma probabilidade muito pequena de acontecer no futuro, ou algo que é impossível de acontecer no futuro. Quais dessas três pode ser considerada em relação à letra B? O que eu falei lá no início da aula, quando eu apresentei o slide, né? Para que a gente usa o will quando a gente quer falar de quê? Olha o título aí da página. Future Predictions. Ou seja, é para falar de uma previsão, né? Eu falei com vocês que quando a gente usa o will, a gente está falando de algo que a gente já decidiu, tá? Então, letter B, a prediction about the future. Posso ir para a página 139? Pode ir. Ok, vamos lá. Number 3. Complete the future predictions below using the verbs in parentheses. Então, aí é só vocês completarem as frases. Fácil demais. Como está pedindo para completar com as previsões futuras, então a gente sabe que a gente tem que usar o will e o verbo que está entre parênteses. A ordem é will mais verbo. Então, primeiro usa o will, depois coloca o verbo que está entre parênteses, sem mudar ele. Não tem que fazer nenhuma alteração. É só pegar ele e escrever depois do will. Ok? Vou dar um tempinho aí para vocês fazerem. Facílimo.
Fizeram? Fácil demais, né, pessoal? Assim não tem nem graça. Pois é, isso é muito fácil, esse dever. Então, ficou. In the future, people will drive only hybrid cars. Hybrid cars. O que seriam carros híbridos? Quem sabe me explicar? Que? Alguém? Fala de Carro que novo. anda a gasolina e a eletricidade. Não entendi. Fala de novo, Gustavo, por favor, que eu não ouvi. Carro que anda a gasolina ou eletricidade. Carro que são movidos a eletricidade, exatamente. Ou gasolina. So, in the future, people will drive only hybrid cars. It will reduce the gas emissions. In 5 years' time, people will pay their bills only through the internet. Daqui a 5 anos, as pessoas pagarão suas contas apenas através da internet. Do you agree with this? Vocês concordam com isso? Que daqui a 5 anos a gente só vai conseguir pagar a conta pela internet? Vocês acham que isso Não, professor. Acho que não. Não. Por Porque que vai ter não? gente. Porque eu tenho certeza que vai ter gente que não vai querer usar a internet, pô. Que não gosta de usar a internet, aí vai pagar a conta pelo. Normalmente, como faz. Sim, vai precisar, né, da lotérica, enfim, Sim. esses lugares para fazer. A gente fala mais em relação ao pessoal, assim, mais antigo, que não tem muita familiaridade com tecnologia e não consegue, Daqui a né? 5 anos eu vou ter 19 anos. Eu vou ter que pagar contas. Você vai ter que pagar contas? Depende, né? Depende aí como é que vai ser a sua vida. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu vou ser burguesa. Então, pode ser também. Então, você vai estar na faculdade, né? De repente você ainda vai estar aí morando com seus pais, estudando. Se, in the future, teachers will use only interactive whiteboard. Então, will use, né? No futuro, os professores utilizarão apenas aqueles quadros interativos, que você não precisa escrever nada, que é tudo com dedinho, maravilhoso. Já tem, né? Já tem alguns cursos, alguns lugares que já utilizam esses quadros. Letter D. Many animals will become extinct. Já estão. Muitos animais já Nossa, isso já estão. tá muito. Isso já está acontecendo, infelizmente. In a few years, a lot of people will live in eco-friendly houses. O que é isso? Eco-friendly houses. Casas ecológicas? É, né? Essas casas que produzem menos impacto na natureza, né? Casa que ajuda a preservar. Lá no início do capítulo 8, a gente viu Se a uma. casa separasse o lixo, pra mim ia ser bom mesmo. Sim. Ah, não, mas aí é uma coisa que você vai ter que fazer. Mas olha Ah, não, só. a casa que faz. Não, não é a casa que faz, é você que coloca as lixeirinhas lá bonitinhas e faz. Aqui, ó. Presta atenção, vou colocar aqui. Lá no início do capítulo. E passei demais, meu Deus. Aqui, ó. Let's preserve, né? Esse tipo de casa aí is a eco-friendly house, né? Porque ela tem lá a captação de água da chuva, né? Tem várias coisas aqui que eu falei com vocês quando a gente começou o capítulo. Tem a energia solar, ok? Então, it's a eco-friendly house. Isso aí já é um tipo de casa ecológica, né? Que produz menos impacto, ok? Então é isso.
Semana que vem, na próxima aula, a gente vai falar ainda de outros modal verbs, né? E a gente vai ver que eles têm modalidades diferentes. Como eu falei para vocês, cada modal verb tem uma modalidade diferente, cada um é utilizado para expressar uma ideia diferente, e a gente vai trabalhar com mais 2 deles, tá? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Com alguma dúvida sobre o exercício? Tudo ok? Posso finalizar a aula? As casas do futuro têm que separar o lixo pra mim. Eu concordo que elas têm que separar o lixo, elas têm que Não, se tipo uma casa assim com mão, sabe? Pra que sabe auto-limpar. separar. Tem que fazer Isso! tudo isso. Não é? Seria maravilhoso. Quem sabe, né? Vamos aguardar esse momento. Ok, guys. See you next class. Have a great weekend, a great holiday. Bom feriado, bom fim de semana para vocês. Até sexta-feira que vem. Ué, você já fez a chamada? Sim.